pobreza que em algumas partes do mundo persiste como uma pobreza extrema. Pois, caros amigos, onde surgir a pobreza extrema, aí surgirão as injustiças, os conflitos, as guerras. Por isso, a eliminação da pobreza extrema deve permanecer uma prioridade tanto a nível nacional como a nível internacional e a nível local. Por isso, trabalhemos para que não haja pobreza extrema. Não se pode tolerar um mundo onde vivem lado a lado super ricos e miseráveis, pobres privados mesmo do essencial e gente que esbanja desenfreadamente aquilo de que os outros têm desesperada necessidade. Tais contrastes são uma afronta à dignidade da pessoa humana. Se é a verdadeira afirmação da justiça para cada um nasce a paz, se a justiça para cada um e a paz para todos, a situação de miséria ou de mais de 2 milhões de população mundial chama a nossa atenção para uma edificação urgente da justiça, da paz, do trabalho e da fraternidade. Não nos devemos esquecer que no início do século XXI, a comunidade internacional, dizia eu, suscitava muitas esperanças de desenvolvimento para certas regiões do mundo. Contudo, o abismo entre o norte e o sul alarga-se. Diz um autor que o norte, portanto Europa, Japão, Canadá, Estados Unidos, o norte está cada vez mais rico, mais gordo e mais velho. E o sul, multidões e multidões de seres humanos no hemisfério sul, os subdesenvolvidos, mais pobres, mais magros, mais analfabetos, mais divididos. Como os futuros líderes nos vossos meios, não podemos admitir que continue a haver esta divisão entre o norte e o sul, entre leste e oeste, entre nós nas nossas comunidades. Mas para que este fosso se reduza, convém que trabalhemos, em primeiro lugar, a construir a paz, a justiça, a fraternidade. Por onde? Começando por nós mesmos. Por isso, caríssimos irmãos, caríssimos jovens líderes, espero que sejais todos embaixadores da paz e amantes da paz. A paz começa, em primeiro lugar, em vós próprios. A paz é, sobretudo, uma coisa interior. Se eu vivo aborrecido comigo mesmo, se não satisfeito com nada, se eu estou revoltado contra os meus pais, meus professores, com a situação, não posso falar da paz. Para falar da paz, preciso de abstrair-me de tudo isso. Aceitar tudo, mas também com uma grande vontade de construir. Para terminar, a paz não é uma coisa fácil. Falei no princípio que é preciso rezar, mas a paz exige muito esforço, muita coragem e também exige muito martírio de nós próprios. E por isso que os fundadores das vossas pátrias, não é? Falamos aqui de Agostinho Neto, ou falamos mesmo de Savimbi, falamos de Pedro de Aristides Pereira, ou falamos de Cabral da Guiné, ou de Xanana Guzmão, ou mesmo aqui de Portugal, dos grandes revolucionários. Alguns deles morrem, sofrem, entram em Tarrafal ou são desterrados para que os seus concidadãos vivam. E por isso, ser líder não significa que vamos ficar no poleiro. Ser líder é começar a sofrer. Ser líder é estar pronto para ser perseguido, para ser martirizado. Só a partir daí é que pode surgir a paz, pode surgir a justiça. Tenho dito. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dom Carlos, por este magnífico texto e a sua intervenção. Talvez começasse eu, tendo aqui o benefício de estar na mesa, por lançar uma primeira pergunta, e enquanto cada um dos nossos colegas vai preparando as perguntas que quer colocar, já vemos sinais aqui. O Sr. Dom Carlos interpretou exatamente esta história de paz, de perdão, de reconciliação na sua vida concreta enquanto timorense, enquanto a história de um povo que foi martirizado e que deu um testemunho extraordinário de capacidade de perdão e de reconciliação. Como é que, fala-nos um pouco disso, como é que, enquanto timorense, viveu o drama da ocupação, da violência e aquilo que era um sentimento natural de desejo de acerto de contas, desejo de vingança, como é que os timorenses conseguiram dar a volta e transformar esse sentimento numa força de construção de paz através do perdão e da reconciliação? Falava sobre Timor. Bom, para começar, tanto vim ainda jovem para Portugal para estudar. Estudei também nesta casa 3 anos. Fiz o bacharelato em teologia aqui em 79. Depois fui para Roma estudar na Universidade Salesiana. Em 1980 ordenei-me padre ali nos Prazeres, uma igreja que temos, salesianos temos ali junto do cemitério dos Prazeres. Eu regressei para lá em 81, 82, 83, o Papa João Paulo II escolheu para ser administrador apostólico da Diocese de Dili. Nessa altura, Timor já era ocupado pela Indonésia. Como sabeis, em 1511, vamos fazer este ano 500 anos, não é, da conquista de Malaca por Afonso de Albuquerque. Em 1500 finais, 1511, 1512, ele mandou 3 naus para as Ilhas das Especiarias em Molucas. Aí se fala que alguns tenham tocado as praias de Timor, mas não se sabe ao certo quando é que foi descoberta a ilha de Timor pelos portugueses. Eu diria que Timor já foi descoberto em 1200 pelos chineses, antes de chegar dos portugueses. De maneira que regressei em 81, porque a Indonésia entrou, portanto, em dezembro de 1975. Era uma província da Indonésia, considerava na 27ª província da República da Indonésia, e o regime era um regime militar, ditatorial. Havia governador timorense, havia deputados timorenses, mas eram todos, digamos assim, sacristães, não é? Do verdadeiro, quem mandava, que eram os militares. Portanto, eles, para dominar a resistência, para poder conquistar ou apanhar os guerrilheiros, impunham um regime de facto subhumano. Não tínhamos possibilidade de circulação, portanto, não havia liberdade de circulação, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de reunião. E eu, que tinha, como bispo, tinha de percorrer as aldeias para visitar as pessoas, tinha também de ser submetido a este regime, levando um salvo-conduto passado pelos militares. E para as regiões onde ia, teria de parar em todos os postos de controle militar, mostrar esse salvo-conduto para dizer: eu vou para ali, vou rezar a missa, vou estar lá tantas horas, vou contactar com estas pessoas. Portanto, era isto tudo. Conclusão, era um regime era uma situação que eu considerava não era para o homem viver. Não é situação humana. E comecei então a falar com as autoridades que é preciso mudar o sistema, mudar a prática de contacto com as pessoas, de governação. E eles nunca aceitaram. Portanto, a guerrilha já estava reduzida e nós, a igreja, tivemos de levantar a voz. Eu, então, a 6 de fevereiro de 1989, sem consultar ninguém, aos meus superiores, decidi escrever uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, na altura era o peruano Pérez de Cuéllar, dizer: façam favor de realizar um plebiscito em Timor, para consultar as pessoas.
Se eles querem ser portugueses, se eles querem ser indonésios ou se eles querem ser independentes. A carta nunca teve resposta e então foi em 1999 que se realizou finalmente este plebiscito. Portanto, para vos dizer que a luta não foi fácil e durante aquele tempo todo a preocupação principal minha é de estar próximo às pessoas, não? Estar no meio deles, visitá-los muitas vezes, ouvi-los. Quando sabia que há jovens apanhados pelos serviços secretos, que eram torturados nos comandos, eu ia visitá-los, fazia o possível por ir visitar, saber onde que estavam. Uma vez fui a um centro dos comandos, sabia que os jovens estavam lá a ser torturados, não é? Um metido num bidão de água, outro apanhando choques elétricos nos órgãos genitais, outro apanhava choques com maços de cigarro. E aí falava com o comandante: "Ô, seu comandante, podia dar licença, eu queria ver esses jovens." "Ô, seu bispo, eles saíram, foram ao bazar, não estão cá." Mas eu sabia que estavam lá dentro. Portanto, em algumas ocasiões é preciso ter esta coragem, não é? As pessoas às vezes perguntam: "Mas como é que conseguiste?" Era a situação que obrigava. Além da proteção do Senhor, nós tínhamos também, nesses momentos difíceis, ter esta coragem para defender as pessoas e, sobretudo, defender os jovens. O meu objetivo é, sobretudo, porque o Timor, eu já estou velho, os comandantes da guerrilha já estamos velhos. Timor é amanhã para a juventude. Por isso era muito importante salvar a juventude, não é? Que não vão parar às prisões, que não sejam deportados. Houve um massacre em Santa Cruz, a 12 de novembro de 1991. Foi o que deu, digamos assim, conhecimento a todo o mundo sobre a nossa situação interior lá no território. Foi preciso, como eu dizia há pouco, não é? Preciso morrer para que os outros vivam. E, de facto, aqueles jovens morreram dando a vida para que nós possamos hoje ter a nossa liberdade. Portanto, Sr. Doutor, para concluir, para dizer, foi, digamos assim, um desempenho, um empenhamento pessoal, paciente, perseverante, nunca desanimar. Pronto, finalmente nós conseguimos atrair à nossa causa a simpatia da comunidade internacional, não é? De Portugal, dos países lusófonos, das igrejas, dos meios de comunicação social, da comunidade internacional. Pouco a pouco a situação virou-se. Mas foram precisos anos, 24 anos, digamos assim, da resistência dos timoreses. Por isso, repetindo aquilo que um poeta português dizia: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado, Sr. Carlos. Paula, tinha feito sinal? Quem quiser ir fazendo perguntas, só fazendo sinal, que é para eu depois... Faz favor, aqui em frente. Já lá vão muitos anos. O Sr. Bispo diz que é preciso perdoar para avançar e conseguir algo melhor. Considera que o povo timorense hoje alcançou essa paz, já não tem aquela sede de vingança? É óbvio, como tudo aquilo que se passou de violência, massacre, com certeza, perguntando alguém pessoalmente, há aquilo que se quer, está a vontade de se ficar. Mas, no geral, acredita que Timor conseguiu essa paz, falando em termos gerais, em termos do povo, que se conseguiram atingir esse objetivo, estão sossegados, digamos assim, conseguiram ultrapassar, esquecer, entre aspas, a situação? Bom, aqui dois aspectos. Primeiro, sobre o perdão. Eu esqueci-me de notar aqui que para haver um verdadeiro perdão é preciso que esse perdão se baseie na justiça, não é? É preciso cumprir a justiça. Se houve tanta mortandade, tantos assassinatos, tantos crimes contra a humanidade, convém que se faça justiça, não é? Em Timor,